Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do videocast O que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o nosso tema é cidades sustentáveis e o nosso convidado é o professor de Biociências da USP, o Marcos Buqueride. Professor, muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Professor, a gente sabe que esse conceito, né, já vem de muitos anos, cidades sustentáveis, algumas inclusive já são definidas como tal, mas está sempre em debate, né, esse tema, assim, os avanços, o que São Paulo, por exemplo, avançou nesse sentido, e a gente vai esmiuçar todos os fatores, todos os setores que envolvem uma cidade sustentável ao longo da conversa, mas eu queria começar te perguntando sobre o conceito em si, para as pessoas que ainda têm dúvidas, né, já que a gente está aí na reta final aí para mais uma COP, que inclusive vai ser aqui no Brasil. Esse conceito, assim, cidade sustentável, para uma cidade se tornar, né, chegar nesse nível de sustentabilidade para ganhar esse status, digamos assim, ela precisa priorizar que tipo de ações ali no âmbito municipal? Bom, Luciano, vamos primeiro definir o que é uma cidade. Eu acho que é importante para a gente saber o que é a sustentabilidade, né? Então, eu chamo as cidades de urbicistemas. Eu faço uma analogia com os ecossistemas. Então, uma cidade é um lugar que recebe materiais que vêm do mundo, que vêm de outros lugares, fora dela, processa esses materiais utilizando água e energia e produz resíduos. Quanto menos resíduos você produz, quanto menos energia e água você gasta para fazer tudo isso funcionar, maior é o seu grau de sustentabilidade. Entendi. Então, Como se fosse uma máquina, então. é uma máquina onde todos nós estamos dentro dessa máquina, certo? Então, todos os processos que existem, as cidades têm vários subsistemas, que eu chamo, né? Então, por exemplo, o subsistema de transporte, o subsistema de saúde, subsistema de educação. Quanto melhor isso tudo funciona, menos resíduo eu vou produzir, menos energia eu vou gastar, mais eficiente o sistema vai ser e maior vai ser o nível de sustentabilidade. Em termos de física, não existe como a sustentabilidade ser 100%. Sempre você vai perder alguma coisa em termos de energia. Então, o jogo é você chegar ao máximo possível de sustentabilidade. E como é que está essa busca, professor, por se tornarem cidades sustentáveis, né? Colocando como parâmetro aí, por exemplo, as últimas COPs. Assim, a gente sabe que há decisões nacionais, internacionais a respeito de redução de emissão de carbono e tal, mas as COPs têm debates paralelos a respeito de questões mais municipais mesmo, né? O senhor entende que esse tema ele vem acompanhando, vem avançando, digamos assim, no sentido de que os governos têm investido suficientemente para tornar as cidades o mais sustentáveis possíveis? Como é que o senhor avalia aí a linha do tempo dessa questão? O tema das cidades, ele caminha nessa questão de meio ambiente, em geral, mudanças climáticas, ele caminha em duas frentes. Uma é o painel intergovernamental das mudanças climáticas. Ali a gente discute a ciência que existe sobre as cidades e tal. Nós levantamos isso lá de 2014 para cá, nós levantamos a importância que tem as cidades. E hoje o IPCC, eu já participei, agora não participo mais, o IPCC está fazendo um relatório especial só sobre cidades. Que é Instituto, o IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental das mudanças climáticas. Sim, na sigla sim, em inglês. Em inglês. Então, o sistema das cidades, por que ele é importante? Porque hoje a gente já tem metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Nós vamos chegar a 70% em 2050. As cidades atraem muito porque cada vez que uma cidade dobra de tamanho, ela ganha 15% em hospitais, bibliotecas, patentes, etc. Mas ela também perde, porque aí, do mesmo jeito que aumenta 15% Sim. disso, também aumenta 15% em crime e tal. Então, você precisa ter todo esse cuidado de seguir conforme as cidades crescem. Nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem cidades grandes, como é o caso de São Paulo, Guarulhos, né? Cidades médias, né? O interior de São Paulo é coalhado de cidades médias e cidades pequenas. Cada cidade tem um nível diferente de sustentabilidade. Aqueles subsistemas que eu falei antes, eles funcionam de maneira diferente. Às vezes uma cidade é tão pequena que ela não tem todos os subsistemas necessários
necessários para ela ser um urbissistema funcional. Então, Sim. ela importa de outra, de uma vizinha, etc. Então, esse conjunto de cidades... Então, existe uma sustentabilidade urbana que está relacionada a uma cidade, mas existe também a sustentabilidade urbana que está relacionada às ligações das cidades entre si e as ligações das cidades com, por exemplo, o sistema agrícola, né, de produção de comida, o sistema de importação, etc. Então, são máquinas muito complexas que têm que ser gerenciadas com bastante cuidado. E chegar num nível alto de sustentabilidade é complicado, né? Exige uma gestão e custoso. Muitas cidades do mundo estão investindo muito nas questões de mudanças climáticas, de se protegerem contra os efeitos das mudanças climáticas. Notadamente, Paris é uma cidade que tem um investimento muito grande, Nova York, Londres, essas são chamadas cidades globais. A cidade de São Paulo também é uma cidade global, a cidade do Rio de Janeiro também é uma cidade global, mas existe um investimento maior já há mais tempo dessas cidades nas preparações do que pode acontecer. Cada cidade tem um contexto. Então, seus problemas respectivos também, né? E os seus problemas respectivos, que aí são atinentes à cultura, né? a vários fatores diferentes. A quanto de dinheiro tem a cidade, a cultura, como é que ela é gerenciada, etc. Mas cidade não é uma coisa nova, viu, Luciano? As cidades começaram aí há 150 milhões de anos. As formigas têm hospital funcional, sistemas de cultivo, sistemas de cuidados, se bobear, de funciona melhor que os acolhimento, nossos, etc. né? Está funcionando há 150 milhões de anos. Vários animais, nós somos animais eusociais, né? Nós somos primeiro animais sociais e somos eusociais. Eusociais que as funções são todas distribuídas. Assim como as formigas têm os soldados, a rainha, etc., nós também temos os nossos sistemas. Então, a cidade não é uma novidade, é um resultado biológico, natural, que os seres humanos, há alguns bilhares de anos, começaram a desenvolver. Lembrei do livro O Animal Social, que eu estou lendo e Excelente leitura. Não recomendo ainda porque eu não terminei. Mas, enfim, professor, eu falei na parte da COP de emissão de gases, né, que eu acho que é uma questão central, pelo menos no nível internacional e tal. Eu queria puxar essa questão das emissões para o nível municipal, saber a sua opinião, as suas análises, enfim. E aí já fazendo um recorte de São Paulo, né, já... O senhor também comentou de São Paulo. É um problema também antigo. São Paulo não para de ter carro. São Paulo, enfim, não para de ter pessoas. E nos parece, pelo menos pelo que a gente cobre, né, no jornalismo, que os investimentos em transportes públicos de qualidade, metrô, ônibus que não poluem, carros, inclusive, que não poluem, enfim, não parecem estar acompanhando o crescimento da cidade. O senhor também enxerga dessa forma? Como que o senhor vê essa questão da emissão de poluentes em São Paulo, por exemplo? Olha, São Paulo, primeiro, São Paulo já não está mais crescendo tanto, São Paulo já está parando, já está estagnado, então não existe um crescimento. Então agora a gente pode ter uma espécie de conforto de fazermos o investimento do que a gente paga de impostos para melhorar a qualidade dos serviços urbanos. Do ponto de vista de emissão de gases e emissão de poluição, o São Paulo não teve o investimento que deveria ter tido comparativamente a outras cidades globais, como Paris, Londres, etc. Nós não tivemos um investimento em metrô, por exemplo, e não temos uma rede de metrô tão grande quanto as redes de metrô que a gente vê nas cidades globais. Então, o transporte coletivo, ele ajuda muito, mas ele também tem um limite, né? As pessoas viajam hoje bastante, né? Vão para Paris, vão para Londres, etc. Se você pegar Londres no horário do rush, né? Você vai ver que é um sistema bastante difícil. O próprio metrô é congestionado, né? Bastante congestionado. No centro de Londres entra pouco carro, porque custa muito caro entrar os carros. São Paulo tem algumas características que são únicas, né, no mundo. Por exemplo, o uso do etanol, né? O fato de nós usarmos o etanol, a nossa emissão de carbono cai muito no transporte individual. No transporte coletivo, houve uma escolha no passado que era aquilo que a gente não pode culpar ninguém, porque no passado as decisões eram tomadas num determinado contexto, mas houve uma escolha de usar o diesel, que é um combustível muito sujo.
E esse uso do diesel é difícil da gente retirar. Hoje, a Prefeitura de São Paulo já está colocando ônibus elétricos, né? Fez um negócio agora para trazer ônibus elétricos. Muito pouco ainda, né? Mas a professor, porcentagem muito pouco nós temos, acho que 18 mil ônibus. Eu ando de né? ônibus e vejo que são Tem pouquíssimos 600 ainda. ônibus que eles estão colocando, podem colocar 1.000 ônibus, mas ainda é muito pouco. O sistema de eletrificação, um problema que nós temos do sistema de eletrificação, que a Prefeitura reclama muito, é que a nossa companhia elétrica não consegue prover o sistema adequado para você conseguir carregar todos os ônibus. Sim. Esses ônibus são ônibus de uma empresa chinesa que eles têm baterias grandes, são ônibus pesados, etc. Ainda que isso pareça muito moderno, né, mas você troca a poluição a poluição do diesel pela poluição depois do que vai virar o lítio das baterias, porque essas baterias não vão durar eternamente. Lixo tecnológico, né? Então tem toda uma discussão a respeito disso. Vou dar um exemplo. O carro, vamos ao invés de ônibus, voltar um pouco para o carro elétrico. Sim. Né? A eletrificação, a Europa fala em chegar a 2040 com tudo elétrico. O carro elétrico que eles vislumbram para 2040 não será mais eficiente do que o nosso híbrido a etanol hoje no Brasil. Esse que já tem aí. Esse que já tem aí. Então, essa é uma questão, os mitos, né? O mito do elétrico, ele foi implantado, a gente precisa tomar cuidado com o que é propaganda e o que é realidade. Sim. Então, mas o carro elétrico tem alguns benefícios. O benefício de usar um carro elétrico para a pessoa vai ser gastar menos dinheiro, né? Porque o carro elétrico você paga menos eletricidade por enquanto, mas se todo mundo passar a usar, a eletricidade vai subir o preço. Vai cair. Nós precisamos ter essa eletricidade, né? Fornecer essa eletricidade, o que é bastante coisa, então isso também é complicado. Então, muitos pesquisadores estão lá queimando a cabeça, engenheiros queimando a cabeça para ver como é que isso pode ser feito. A poluição sonora cai, né? Porque isso é algo importante. Até uma mensagem que, aproveitando o seu programa, é que eu eletrificaria as motos. Em primeiro lugar, por causa do ruído. Seria um sonho para o paulistano se as motos fossem todas elétricas, porque nós evitaríamos esse ruído enorme que existe. Não parece, mas isso mexe com a saúde mental, mexe com, né, com o sono das pessoas, né, e tem um monte de consequências e problemas. Então, ainda na poluição, então a emissão de gases, ela cai com o elétrico, mas depende de como você produz a eletricidade. E tem o lítio também, né? A exploração do lítio que é necessário para o carro elétrico, ele é limitado no planeta, né? Quer dizer... Então, você tem que ir lá fazer mineração, essa mineração desloca florestas, usa a terra, como nós falamos, né? Isso aumenta o uso da terra. Explora e mesmo, depois né? eu tenho que dispor desse lítio. Tudo isso custa dinheiro, né? Então, alguém vende um carro elétrico aqui para o Brasil ou para outro lugar, mas aí é tipo, ó, tá bom, tá o seu carro elétrico, aí depois você vai dispor e vai fazer o que você quiser. Sim. Então, mas, como eu falo, tem... da minha experiência, eu não tenho um carro elétrico, mas eu viajei aos Estados Unidos, na casa de um colega, e ele tinha 2 carros, um híbrido e um elétrico. E nós no Colorado, então a gente ia fazer um passeio, ia subir a montanha para conhecer as montanhas. E eu perguntei, falando, vamos com o carro elétrico, né, puro? Ele falou, não dá, porque não tem posto, não tem lugar para abastecer e não dá. Então a gente foi com o híbrido. Assim. Num lugar um pouco mais, isso nos Estados Unidos, né? Num lugar um pouco mais inóspito, não precisa ser muito, você já não tem essa autonomia. Então o carro elétrico funciona bem, por exemplo, para dentro da cidade, ele pode funcionar bem, etc. Ele tem essas vantagens que eu falei, que é a vantagem de diminuir a poluição sonora, mas ele continua, a poluição pelos automóveis, ela está relacionada. Se você pegar diesel, aí o diesel joga o que a gente chama de material particulado. São pequenas partículas e essas pequenas partículas elas ficam envoltas com o próprio combustível e substâncias tóxicas e essas partículas ficam no ar.
E nós estamos respirando essas partículas e isso diminui alguns anos de vida nosso Sim, por sim, viver em cidades que têm esse tipo de poluição. sim. Então, o material particulado, ele diminui se você cortar o diesel. Já se você, ele tem material particulado também se você tiver etanol, ou se você tiver o híbrido, e se você tiver o elétrico, também tem material particulado. Por quê? Porque à noite, né, durante o período noturno, todo esse material particulado vai caindo, vai assentando, né, e vai caindo no chão. De manhã, quando os carros começam a circular, eles levantam essa poeira toda novamente e a gente passa a respirar isso. Sim. Agora, professor, dentro desse contexto ainda do transporte, né, ampliando um pouco para o tema mobilidade, independentemente de qual é se é diesel e tal, tem um problema nas grandes cidades, de novo eu volto a São Paulo, que é a da mobilidade, né? Quer dizer, São Paulo é uma cidade onde as periferias vão para o centro para trabalhar, então milhões de pessoas fazem um trajeto muito longo todos os dias para se deslocarem e tal, e isso também acaba sendo um problema para o bem-estar social, para a saúde mental das pessoas e tal, ou seja, não é todo mundo que tem o privilégio de morar perto do trabalho. Muitos paulistanos, infelizmente, fazem um percurso muito grande. Como que o senhor enxerga essa construção de São Paulo, a construção não, o avanço da ampliação de São Paulo, assim, estamos em um caminho adequado no sentido de criar oportunidades nas periferias para que as pessoas não se desloquem tanto, ou levar empresas para as áreas mais periféricas a fim de que outros centros econômicos se expandam? Como é que o senhor enxerga essa questão? Então, esse processo já começou. Quer dizer, o único jeito de você mudar isso, de você evitar que a pessoa gaste muito tempo para chegar até o trabalho, é justamente você fazendo uma distribuição, você levando as empresas, levando o emprego para mais perto das pessoas. Uhum, Mas mesmo assim, uma pessoa pode morar na Zona Leste e arrumar um emprego na Zona Sul. sim, Né? Então aí isso complica o sistema das pessoas mudarem, etc. Então existe uma questão logística muito complexa. Você usando o metrô e os ônibus, né? Os corredores de ônibus ajudam corredores. bastante. Hoje em dia, o pessoal mais jovem já não está mais querendo usar o carro e passou a usar, mas eles passam a usar o Uber e passam a usar o táxi. O que quer dizer que não é que eles não querem usar o carro, eles usam um carro, só que o carro não é deles. Então a gente precisa interpretar Uhum, direitinho uhum. isso, né? É só uma questão realmente financeira, de comodidade, Estilo isso de que está vida mesmo. acontecendo de estilo de vida. Né? Então, essa questão do trânsito e no caso de São Paulo, é que São Paulo, se você imaginar, São Paulo parece a cabeça do cachorro, que nós chamamos, Sim, o né? cachorrão. Tem as duas orelhinhas, e Formato, tal, a é. zona leste é o focinho do cachorro, o pescoço do cachorro é a zona sul. Então, o que acontece? Em volta disso, em volta da cabeça do cachorro, tem várias cidades, né? Nós temos uma conurbação, que é chamada, um conjunto de cidades muito grande, e quando o pessoal que faz modelo matemático disso, eles mostram, quer dizer, você tem a saída dessas pessoas que moram fora, elas vêm para dentro da cidade de São Paulo e depois elas voltam. Então você tem uma Sim. pulsação, né? E essas pessoas que moram em outras cidades, muitas vezes, elas podem ter um curso de várias horas até chegar no seu emprego. Sim. Tem trabalhos que, olhando o mundo como um todo, tem trabalhos que dizem que, na realidade, a média de tempo que uma pessoa leva para chegar ao emprego, desde os gregos antigos e dos egípcios, é 30 minutos. E não mudou. Ela continua sendo a mesma coisa. Então, você tem que ver que tem uma distribuição normal, né, que a maioria está dentro dessa média ali, próximo dessa média, e você tem os extremos. Tem pessoas que vão a pé ao trabalho e tem pessoas que vão levar 3 horas ao trabalho, né? É. Então, mas essa logística toda, ela melhoraria muito com o aumento do transporte coletivo, em particular o metrô. Ajudaria muito ter mais linhas de metrô na cidade de São Paulo, o que está acontecendo, só que leva muito tempo para construir. Então, por que na sua avaliação demora tanto? A gente tem Cidade do México, que é um país
do mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil, com uma linha maior. A gente tem outros exemplos de cidades menores que São Paulo, mas que tem uma eficiência de metrô mais avançada. E São Paulo tem tanto dinheiro, é a cidade mais rica e por que a gente não avança? No sentido assim de que, às vezes, sem terminar uma linha de metrô, os governos já anunciam a construção de outra. Quer dizer, é uma falsa impressão de que a gente está construindo um monte de linha, sendo que na prática poucas funcionam plenamente, né? Então, tem essa questão da logística. Se você pegar o metrô, vamos pegar algo que afeta muito o trânsito de São Paulo, que é o Rodoanel, né? Isso. Aquela falta do Rodoanel ali na região norte de São Paulo, né? Aquela obra parou. E aí a questão, às vezes, é muito diferente do que a gente imagina. Ali é uma questão de legislação. Ela parou porque alguém achou um documento errado, algum problema que poderia ser corrupção, ou roubo de dinheiro ali naquela obra. Ao invés de você continuar a obra e destacar isso e fazer investigação para ver se houve ou não roubo de dinheiro e fazer quem roubou devolver, você para a obra. Então, há quantos anos que nós estamos com a obra parada? A linha amarela, antes de ser entregue, ficou décadas, mais de 10 anos parada. Exatamente. Então, essa questão, muitas vezes, a própria forma como nós fizemos a nossa legislação em prol de dizer não à corrupção. Tem que ser não à corrupção, mas você não pode deixar que o não à corrupção seja não ao transporte. Uhum. Eu peguei esse exemplo porque um dos grandes problemas do trânsito em São Paulo, que causam atrasos enormes, é justamente o fato de tudo passar por dentro de São Paulo, né? Da questão de levar as coisas para Santos, de vir do interior de São Paulo, de vir às vezes de outros estados, tem que passar por dentro da cidade de São Paulo para poder chegar em certos destinos. Então, isso entope a cidade, literalmente, e faz com que, mesmo que você tenha o seu carro particular, onde você emitiria muito menos carbono, gastaria muito menos, chegaria muito mais rápido, né? Você não consegue fazer isso se você tentar ir até o aeroporto, por exemplo, na sexta-feira, você vai levar 4 ou 5 horas, Sim. certo? Então, essas questões todas, nós temos estudiosos lá na USP, nós temos professores que estudam isso, né, para tentar encontrar soluções. Mas encontrar essas soluções também é um processo lento, porque quando você fala em mudar alguma coisa, né, a população também, às vezes, não é resistente a isso. E o correto é você ouvir as pessoas, é você trabalhar isso. Então, isso a gente troca a visão democrática, a visão de ouvir a sociedade, ela tem um preço. O preço é que as coisas demoram mais. Sim. Professor, vamos explorar um pouquinho o tema da energia. O Brasil ainda é conhecido por ser um país predominantemente hidroelétrico, né? São grandes hidrelétricas, entre as maiores do mundo, mas é um país muito grande, que tem muito potencial para investir e explorar outras matrizes que já são exploradas, mas muitos especialistas atentam que ainda não é, poderia avançar muito mais. Como que o senhor vê esse ponto? Quer dizer, temos sol o ano inteiro praticamente, e temos usinas solares, claro. Temos ventos no Nordeste, na região Sul tem bastante também, mas as usinas eólicas ainda são poucas, né? Daria para fazer um equilíbrio na sua avaliação melhor disso? Ou seja, em substituir a energia gerada pelas hidrelétricas? Eu acho que substituir... Não totalmente, mas... substituir... Por isso que eu falei equilibrar ali, talvez. Um equilíbrio maior. A matriz energética brasileira, ela é a matriz mais limpa do planeta. Sim. Né? Hoje, talvez, acho que a Suécia ou a Noruega, não me lembro qual dos dois, conseguiu chegar numa matriz bastante limpa também. Mas calma, mas para construir uma hidrelétrica você não tem que degradar? Você tem que degradar, mas essa degradação é muito menor do que a degradação que você faria em termos de emissões de carbono e de poluição se você tivesse uma termoelétrica, por exemplo. Mas e a eólica? Você queimaria carvão. A eólica,
Sim, sempre vai ter um impacto. Tudo que a gente faz, Luciano, eu falei das formigas no começo, Sim, lembra? sim, Então, pensa agora na formiga e no estrago que um formigueiro faz no seu jardim. sim, sim, O estrago é proporcional ao tamanho. A sim. formiga é uma coisinha desse tamanho. Nós somos o que em biologia nós chamamos de megafauna, acima de 55 quilos. E é uma megafauna com inteligência, com capacidade simbólica, com capacidade de pensamento, que criou essas cidades, etc. Então você tem que ver que qualquer ação que nós Sim, sim, que vai façamos, ter. por isso que eu falei que a sustentabilidade nunca será 100%, Aham. qualquer ação que a gente faça vai sempre provocar alguma coisa. Então, vamos lá. Aí você pega eólica, né? A eólica, ela é ótima, mas você precisa, ela é intermitente. O vento, a não ser certas regiões do Nordeste e tal, Sim. que tem um pouco menos de intermitência, mas assim, para você instalar, vamos dizer, no interior de São Paulo, né, energia eólica, você precisa achar o lugar onde tem o vento, onde, mas vai Aí ser transfere, não intermitente. transfere? Aí Itaipu não vai só para o Paraná, vai para o país inteiro? Exato, você transfere, mas a intermitência é um problema, Sim. porque você faz com que o sistema todo flutue. Tá. Né? A hidrelétrica foi um sistema que foi muito bem planejado, a engenharia dele, para que ele não tenha essa intermitência, porque você tem o fluxo de água contínuo, como Itaipu, Sim. etc. Então, é um tipo de energia que você tem ali. A eólica, ela tem um limite. Se você olhar hoje os gráficos de energia eólica, eles já estão começando a chegar num certo limite. Você tem que ter os lugares onde essa intermitência não atrapalhe. A gente tem que ver que isso também tem um sistema econômico capitalista por trás. Sim. A pessoa ou a empresa que investe nisso, ela precisa ter lucro, senão ela não vai deixar de existir, ela não consegue pagar os empregados. Esse é o bom ou mal, esse é o sistema que nós temos. Mudar, Não tem como mudar. Em grande escala, a gente está preso nesse sistema. E tem algum país onde a eólica é predominante? Né? Ainda não, né? Não, então, justamente por isso, né? Porque não tem. Os países instalaram, se você voar, por exemplo, da Alemanha até a Dinamarca, você vai ver um mar de pás eólicas ali. Né? Uma Mas vez ainda é sempre uma menor parte. E tem toda uma história de que, num determinado ponto, os cabos submarinos corroeram e aquilo ali não servia para nada. Então, você tem a implantação da tecnologia que tem que amadurecer. Né? Você tem os interesses econômicos de empresas, etc. Mas a eólica, no Brasil, ela está fazendo uma contribuição muito boa. Uhum. Mas eu não acredito que ela consiga chegar ao nível das hidrelétricas, devido à maturidade que a hidrelétrica tem. Sim. A energia solar, ela é muito boa também, mas também tem a intermitência, mas é uma intermitência muito, muito bem conhecida, né? Você sabe quando virar a noite, a gente sabe direitinho como é que o planeta gira, ela reserva etc. também, né? As placas, ela reserva o calor. Aí as placas, as placas, elas têm um problema parecido com o problema do lítio nas baterias. As placas sujam e você tem que jogar fora e aquilo tem que se dispor, aquilo vai custar caro para fazer. Então elas sujam num tempo bem curto, relativamente curto. Então esses investimentos, eles são bons, muitas pessoas estão colocando nas casas e é um investimento inicial grande, mas ele se paga para a pessoa física, é uma boa opção. É uma boa opção. Agora, dependendo da manutenção que você tiver que fazer para sistemas maiores, você vai gastar mais energia e vai emitir mais carbono para arrumar tudo aquilo do que se você usar a hidrelétrica. Então, é um jogo, a questão de energia é um jogo que em matemática a gente chama de máximos e mínimos, ou programação matemática. Sim. É um jogo que você tem que colocar o equilíbrio certo para fornecer aquilo que o Brasil precisa. Se o Brasil for se reindustrializar e demandar uma quantidade muito grande de energia, se os automóveis todos começarem a virar elétricos, né, a gente não vai ter como suprir energia. Aí eu quero dar um exemplo para a população. Se você viajar para a África do Sul, tá? A África do Sul o país não tem condições de fornecer
energia o tempo todo para toda a população deles. Ah, eles Então, importam. quando você chega lá, no hotel, você já vai ver uma tabelinha lá dizendo, olha, das 10 ao meio-dia desliga a luz e depois das 2 às 4 da tarde, ou das 4 às 6 da tarde, não me lembro, ele também desliga a luz. Caramba. E aí as pessoas têm que usar geradores. Então, em todos os Com lugares... tanto vento na Cidade do Cabo... Com tanto vento na Cidade do Cabo, você vê que não deu jeito, né? E a África do Sul é um país bastante desenvolvido, Sim. mas eles não têm... Então, por quê? Porque não houve aquele investimento lá atrás, né? E se nós decidirmos ir para frente e demandar uma energia muito grande, a gente pode entrar num sistema parecido com o sistema da África do Sul. E o petróleo, professor, assim, aí indo além, claro, da questão energética, a questão do petróleo para tudo, assim, para a economia, e já no contexto também do que eu disse da pré-COP no Brasil, né? O Brasil que está tentando aí se colocar como um país exemplo, como um país verde, já não é de agora, mas tem avançado e tal. E está tendo esse debate aí de uma possível exploração de petróleo lá na região da Foz do Amazonas e tal. E tem essa polêmica, quer dizer, como ser um exemplo explorando petróleo na Foz do Amazonas. Ao mesmo tempo em que os que defendem dizem que é necessário, porque não vai degradar tanto e vai gerar os benefícios e lucros que podem alavancar a economia. Como fica a sua avaliação nesse ponto específico? Nesse momento, nós vamos soltar um documento no Instituto de Estudos Avançados, né, em que eu sou um dos coordenadores, sobre esse tema. Quer dizer, quais são os cenários? É isso que você está me perguntando. Quais são os cenários? Então, vamos lá. Primeiro, nós não temos ainda, pode pegar toda a energia que você quiser, a eólica, qualquer energia que você pegar, nós não temos ainda nada que se compare ao petróleo em termos de fornecer energia e de fornecer materiais. Você está vestindo tudo petróleo, plástico, tudo é... Então, para resolver o problema do petróleo, não basta simplesmente ter energia, você tem também que desenvolver novos materiais. A gente está estudando bastante esse tipo de coisa. Então, nós estamos ainda presos no petróleo. Somos reféns ainda. Somos reféns e vamos continuar reféns do petróleo ainda por muitos anos, né? Então, você falar em parar de usar petróleo é algo que não é factível nesse momento. Quase. Infelizmente, nesse momento é utópico. O que a gente pode fazer? A gente pode acelerar o processo para energias renováveis, novos materiais e tentar fazer essa aceleração. Isso vai exigir um investimento enorme em energias renováveis que a gente não está vendo o mundo fazer. O mundo continua meio tranquilo ali em relação ao petróleo. A geopolítica atual, né, com a liderança nos Estados Unidos, por exemplo, em vários outros países, é uma liderança que não está olhando para energias renováveis mais. Então, nem um pouco. Sair do Acordo de Paris já é a maior prova. Então, não está olhando mais para isso. E está mandando... a conta para a gente. A conta vai vir para todos nós, para o mundo inteiro, e está mandando perfurar e fazer petróleo. Ah, sim. Vamos lá, Brasil. Margem equatorial. Primeiro ponto, explorar não é a mesma coisa que produzir. Eu fui aprendendo isso, não sou especialista em petróleo, mas fui aprendendo uma série de coisas. O que eu vou falar aqui foi o que eu aprendi, né? Explorar não é a mesma coisa que produzir. Eu aprendi isso com o pessoal da Petrobras. Eu falo, não é isso. Leva 10 anos para você, se na exploração você encontrar um petróleo bom e aquilo for dar o lucro que espera, né? Petrobras, o lucro da Petrobras está vindo para todos nós, no fim das contas. Se você encontrar essas condições, aí você começa a produzir. E isso leva, pelo que eu aprendi, no mínimo 10 anos. Não é que já tem um pré-sal lá e a gente vai começar a explorar. Não é. A gente nem sabe ainda exatamente quanto é. A gente sabe que ali nas Guianas, o pessoal está explorando e tá dando um bom petróleo de pré-sal. Sim, por isso tem que explorar para descobrir melhor. O petróleo de pré-sal, o petróleo brasileiro é um petróleo leve. O Brasil desenvolveu tecnologia de perfuração no mar, que foi uma coisa única. Quando eu fiz doutorado, na década de 90, os engenheiros me falavam que o Brasil é o suprassumo da tecnologia, porque a gente tinha desenvolvido isso, né? E todo mundo copiou da gente, né? Esse
petróleo é um petróleo leve que serve para algumas coisas, mas a gente tem que importar. Muitas pessoas perguntam por que importa petróleo? Outro tipo, né? Agora está se falando, né? Por que importa petróleo se a gente tem petróleo? É que são petróleos diferentes. Então, ali na margem equatorial, por um lado, nós temos o pré-sal aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse pré-sal já atingiu o seu pico máximo, segundo me explicaram, e agora nós vamos ladeira abaixo. E quando chega num determinado ponto, você tem que parar de produzir, porque não vale mais a pena. Se nós fizermos isso, vamos supor que nós não façamos mais nada. Dizem que por volta de 2030, 2035, a gente passa a ser dependente de petróleo novamente, porque hoje nós somos autossuficientes, apesar de ter que fazer importação pelos motivos que eu expliquei. Se chegar em 2035 e a gente se tornar dependente, isso vai ter um impacto econômico muito grande no Brasil, como era antigamente, antes da gente ser autossuficiente de petróleo. Então, aonde está o pré-sal? Na margem equatorial. Sim. E na frente do Rio Grande do Sul. Sim. É o que resta. Então, se for, o que dizem é que se a gente não explorar, nós vamos nos tornar dependente a partir dessa data. Mesmo com esse que já tem, do pré-sal? Com esse que já tem, já foi. Porque vai ter mais gente, vai ter mais... A demanda do mundo continua, certo? O que eu falei no início, né? Sim, sim. A gente não tem, apesar do Brasil ter uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, né, devido às hidrelétricas, ao uso do etanol, a gente não tem como explorar. O que tem que ser feito, então? Aquela região é uma coisa que merece um programa único, tá? Mas assim, aquela região... Fica a pauta aqui, a sugestão. A quantidade de água que sai dali, ela, serviria para suprir todas as cidades brasileiras por 100 anos. Os números daquela região são absurdos, porque nós estamos falando do Rio Amazonas e da foz, da saída do Rio Amazonas. Exatamente. E quando ele sai ali, ele leva uma quantidade de nutrientes tão grande que a biodiversidade que você tem ali na água, ela é equivalente àquilo que você tem na floresta. Nossa. Então, é algo incrível. Você tem um cuidado também por isso. E você tem ali uma linha de recifes de coral. Então, essa exploração vai começar numa das pontas, para ver ali. Petrobras diz que está tudo bem estudado, etc. Quando eles fazem a perfuração, uma pergunta que eu mesmo fiz, falei, mas vocês fazem a perfuração e se acontecer um acidente? Eles falam, hoje a gente não faz mais a perfuração sob pressão. O petróleo ali não está sob pressão. Então, se houver um acidente, quebrar a coisa, não vai jorrar petróleo. Sim. Esse negócio de jorrar petróleo é petróleo sob pressão, que está lá no Texas, em alguns lugares do mundo. Então, tudo bem. Se acontecer um acidente, vem o petróleo para cima da Amazônia? Não, porque a corrente que passa ali vai levar para cima. Sim. O pouco que tiver. Então, vamos fazer as contas e vamos olhar. Então, como é que eu faço? Então, o que nós estamos olhando em cenários como é que nós podemos fazer para proteger aquele mundo espetacular de biodiversidade? Criando unidades, uma série de unidades de conservação no mar, bem em frente, criando um escudo de preservação. E para isso nós estamos propondo que seja criado um instituto novo na região amazônica, porque isso é uma questão que específica para o mar, relacionada ao Pará, ao Amapá e ao Maranhão, que são porque aí tem uma batalha política, porque é lógico que eles querem explorar, porque explorando você vai ter lucro e eles dizem que as cidades vão se desenvolver. Isso é meio... Né? Tem toda uma discussão. Pré-sal também, né? Rio de Janeiro, São Paulo, aqui... Eles olham para São Paulo, Rio de Janeiro e para o Sudeste em geral e falam, a gente vai ficar igual a eles. Mas ficar igual a nós, a gente já viu que não funciona bem, nós discutimos isso. Acabamos de falar. Então eu acho que dá para fazer, e eles têm gente muito boa fazendo pesquisa lá no norte que já tem ideias bem interessantes, né? Se você pegar, por exemplo, uma cidade como Belém, ela deveria ser muito mais uma Veneza do que uma São Paulo.
Sim. certo? Porque ali é um mundo da água, é um mundo de água. Sim. Como fazer isso e preservar, para não fazer o que nós fizemos em São Paulo, nossos antepassados fizeram em São Paulo com a floresta atlântica, né? E o que está se fazendo também na parte oriental da Amazônia, né? Essa Sim. destruição que vem vindo. Como fazer para preservar? Então, o cenário que nós estamos fazendo é isso. Se explorar parece ser uma opção que o governo já decidiu, então a gente não está vendo como reverter isso, né? A questão seria o pós, né? E aí, depois? A questão seria o pós. E seria a gente encontrar um tipo de energia que seja limpo e que possa ser usado. Por incrível que pareça, uma das energias mais limpas que tem é a nuclear. A nuclear vai... Quando bem utilizada. Quando bem utilizada e quando se toma cuidado, ela é a que produz menos... Ela produz um resíduo perigoso, mas é uma das que produz menos resíduo. Então você pega França, Japão. São países que não se incomodam com... Na França, eletricidade... A França pode eletrificar todos os seus carros, está fazendo isso, que não tem problema nenhum, porque eles têm energia nuclear. A Alemanha cometeu um erro, né, de desligar as usinas nucleares e viver a partir do gás, que é sujo, né, da Rússia. E aí criou todos os problemas geopolíticos. Então, é um assunto muito amplo, sim, mas também foi para evitar cheio novos de opiniões. Chernobyls, né? Bom, aí evitar... Chernobis, não sei. Chernobis ou Chernobyls, né? Não sei. Evitar acidentes... o número de acidentes... Tem um documentário feito por um cineasta americano sobre a nova energia nuclear, porque agora não é mais... A questão não é mais você fazer essas usinas grandes. Ah, sim, é. O pessoal está fazendo mini usinas, por exemplo, que vão servir um bairro, né? E aí o resíduo disso vai ser o equivalente a uma lata de tinta, né? Um galãozinho de tinta depois de X anos. Então a China já está investindo fortemente nisso, os Estados Unidos já têm empresas, já estão investindo fortemente nisso também. Então a nuclear é uma energia que não morreu, ela está aí. Uhum. Ela tem um lado bom, que é produzir energia, e ela é potencialmente menos nociva do que os outros tipos de energia que nós temos. A hidrelétrica também é uma energia muito boa. Seguiremos acompanhando, até porque, como eu falei no começo, a COP tá aí há menos de 100 dias. Vamos acompanhar, saber se tudo isso que a gente conversou vai ser debatido e se de fato, né, professor, alguma coisa vai ser convertido para que a gente tenha cidades mais sustentáveis, né, que saiam dessa COP. Eu acho que decisões no nível municipal que possam propiciar melhores condições para que os governos façam das suas moradias, das nossas moradias, locais mais saudáveis para se viver. Professor, muito obrigado, então, pela sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Essa edição do Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade, teve a contribuição na pauta do Tiago Lacerda, produção Mariana Gonçalves, estagiária foi a Marina Quitério, a nossa videomaker Gisele Sartini, iluminação do Rafael Félix, a sonoplastia ficou por conta do Renan Ramos e o estagiário de mídias Renato Ricota. A apresentação e roteiro ficou por conta deste que vos fala, Luciano Penteado. A gente te aguarda no próximo O Que Nos Resta. Tchau e até lá!